Quando adoeci e fui hospitalizada, Carminha, a esposa do meu filho, e minha neta Emma vieram me visitar. Sorri luminosamente depois de trocar cumprimentos. Perguntei-me sobre a expressão sombria de Carminha e sua falta do romance que pedirá durante a visita. Carminha, com um olhar não natural, eventualmente reuniu coragem para falar comigo, mas assim que ela começou, Emma interrompeu energeticamente pulando na minha cama. Emma perguntou: "Vovó, você vai melhorar depois da cirurgia?" Respondi tranquilizadoramente: "Ah, não é nada sério, só um pouco cansada." Mas ver seu rosto elevou meu ânimo. Sorri e estiquei os braços. Emma sorriu feliz também, depois de olhar para o meu rosto por um tempo, ficou em silêncio. Seus belos olhos pareciam pensar muito sério enquanto continuava a sorrir. Ela me perguntou: "Ei, vovó, os adultos riem quando estão solitários?" Surpresa, perguntei: "Hein, por quê?" Mas Carminha tirou apressadamente a carteira de sua bolsa, levantou Emma gentilmente da minha cama, deu-lhe algumas moedas e disse: "Emma, vá comprar suco", antes de enviá-la para fora do quarto do hospital com uma expressão solene. Carminha então se aproximou de mim e começou a contar o que tinha acabado de testemunhar. "Meu nome é Caroline, meu marido Arthur e eu temos mais de 50 anos e nunca brigamos desde os nossos dias de juventude, reconhecidos por todos como um casal amoroso. Me considero uma escritora freelancer especializada em artigos relacionados a viagens. Sempre fui fascinada pelo som do nome escritora freelancer e agora me encontro imersa na escrita, assumindo trabalhos que encontro online. Arthur trabalha para uma empresa de jogos online, lidando com tarefas como desenvolvimento de sistemas, mas seu trabalho o mantém incrivelmente ocupado, muitas vezes o deixando a passar noites no escritório quando os prazos se aproximam. Vivemos perto de nosso filho e sua esposa, com quem temos um excelente relacionamento. João e Carminha frequentemente nos convidam para viagens e passeios noturnos, planejando atividades que gostamos de fazer juntos. Nossa neta Emma sempre diz como é divertido estar com vovô e vovó, o que nunca deixa de me fazer sorrir. No entanto, Arthur sempre recusa os convites de nosso filho, citando sua agenda de trabalho ocupada, deixando ambos, eu e ele mesmo, decepcionados. Embora nossas agendas raramente coincidam para compartilharmos refeições, eu aprecio profundamente o trabalho árduo que Arthur dedica à nossa família, muitas vezes trabalhando até tarde da noite, enquanto meu marido trabalha incansavelmente desde a manhã até tarde da noite. Eu aproveito a liberdade de ser uma escritora freelancer sem estar presa a restrições de tempo. Parece injusto me envolver em viagens de lazer com a família do nosso filho quando tenho o luxo de tempo livre. Sentindo meus sentimentos, Arthur sempre sorri com rugas profundas marcadas em seu rosto, como se esculpidas com linhas de riso. "O trabalho parece um hobby para mim, então você não precisa se preocupar com isso", ele diz. "Sim, obrigada sempre." "Então, para onde estamos indo em nossa próxima viagem?" "Bem, da próxima vez é para um ponto turístico que tem visto um aumento de visitantes ultimamente", disse com entusiasmo. E sempre respondia com um sorriso encantado no rosto. Um dia, enquanto escrevia um artigo no meu computador no meu quarto, meus dedos digitando no teclado subitamente pararam. Parecia que eu estava cometendo mais erros do que o habitual, meu corpo estava febril, mesmo com o ar-condicionado ligado no máximo. Apesar de respirar fundo, continuei a escrever, mas eventualmente meus dedos pararam. Reconheci os sinais de experiências passadas, estava com febre. Olhei de volta para as palavras na tela do computador e soltei um suspiro pesado. Com o prazo se aproximando, não podia me dar ao luxo de descansar só por causa de uma febre. Continuei e terminei o artigo, mas assim que concluí meu trabalho, o cansaço me dominou e desmaiei na cadeira. Coincidentemente, a família do meu filho veio para jantar e ficou preocupada quando não respondi à campainha. Carminha, que tinha uma chave sobressalente, entrou e me encontrou desmaiada sem hesitação. Meu filho e sua esposa me levaram às pressas para o hospital. O esforço de continuar trabalhando enquanto estava febril tinha cobrado seu preço, e fui diagnosticada com exaustão temporária devido a fortes dores de cabeça. O médico recomendou uma estadia de 3 dias no hospital. Quando entrei em contato com Arthur, ele já tinha voltado para a casa do trabalho e não conseguia me encontrar. Preocupado com o meu paradeiro, ele rapidamente preparou roupas para 3 dias e correu para o hospital. Arthur se desculpou sinceramente, sua voz cheia de arrependimento, explicou que sua agenda ocupada não permitiria que ele me visitasse até o dia em que eu fosse liberada.
Eu o tranquilizei com um sorriso, dizendo para não se preocupar, se o trabalho exigisse sua presença, não havia nada a ser feito. No dia seguinte à minha hospitalização, a febre diminuiu e me senti muito melhor, sentada na cama do hospital limpa, inquieta, olhando para o teto ou abrindo as gavetas do suporte da TV, pensei que talvez pudesse dar uma pequena caminhada pelo hospital, convencendo-me, caminhei pelos corredores até encontrar uma cadeira perto da área da loja e do restaurante. Ah, está muito chato. Do outro lado, um homem estava lendo enquanto um suporte de gotejamento estava por perto. Ah, isso me lembra, eu tinha um romance que estava lendo em casa. John não estaria em casa por causa do trabalho, então decidi ligar para Carminha e pedir que ela trouxesse o romance. Eu tinha dado a ela uma chave sobressalente e seria fácil explicar onde o livro estava. Carminha concordou prontamente quando liguei para ela do telefone público do hospital. Voltando para o meu quarto, comecei a ler um livro de imagens que estava lá, era um livro de Onde Está Wally, e enquanto procurava ansiosamente por Wally, 2 horas se passaram. Carminha veio me visitar e olhei para cima do livro, sentindo um estranho sentimento de culpa pelo que parecia ser o uso mais improdutivo do tempo da minha vida. Devolvi o livro, sorri para Carminha e Emma, e disse, muito obrigada, Carminha. Depois de cumprimentá-los, não pude deixar de pensar na expressão sombria de Carminha e na ausência do romance que pedi. Carminha, com um olhar não natural, eventualmente reuniu coragem para falar comigo, abrindo a boca para transmitir algo, mas assim como para intervir, minha neta Emma pulou na minha cama com seu pequeno corpo cheio de vigor. Vovó, você vai se sentir melhor depois da cirurgia? Hein? Ah, não é nada sério, só me sentindo um pouco cansada, é tudo. Mas ver o seu rosto me animou completamente. Eu sorri e estiquei os braços, e Emma, ao ver isso, sorriu feliz também. Depois de olhar para o meu rosto por um tempo, ela ficou em silêncio. Seus olhos pareciam estar pensando em algo sério. Continuei a sorrir enquanto olhava para os belos olhos dela, como se estivesse ponderando algo. Ei, vovó, os adultos riem quando estão sozinhos? Hein? Por que você pergunta? Porque, sabe, quando fui à casa do vovô mais cedo, tinha uma garota que eu não conhecia e o vovô e ela estavam fazendo uma festa juntos, mesmo você estando no hospital. O vovô parecia realmente feliz. Entendo. O vovô é astuto, fazendo uma festa quando você não está por perto. Eu vi. Eles estavam comendo coisas incríveis e suco delicioso em casa. Não sabia como responder à confissão de Emma. Incapaz de pensar em uma resposta inteligente, percebi que meu sorriso forçado parecia tenso, tentando não deixar transparecer que eu estava claramente sem palavras. Carminha levantou Emma da minha cama, deu-lhe algumas moedas da sua carteira e a mandou sair do quarto para comprar suco. Então, com uma expressão solene, ela se aproximou de mim e começou a relatar o que acabará de presenciar. Carminha e Emma receberam minha mensagem e usaram a chave sobressalente para entrar na minha casa. Como era uma tarde de dia de semana, elas assumiram que ninguém estaria em casa e entraram sem pensar muito. No entanto, ao entrar, notaram sapatos de mulher cuidadosamente arrumados na entrada e ouviram risos fracos de Arthur vindo da sala de estar. Ponderando se ele tinha tirado o dia de folga, se aproximaram da sala de estar. Carminha pensou que talvez Arthur estivesse assistindo TV e rindo, mas o que viram pela porta da sala de estar entreaberta foi Arthur e uma mulher desconhecida sentados juntos no sofá. A mulher parecia estar se inclinando para o braço de Arthur, sussurrando algo suavemente em seu ouvido. Carminha instintivamente pegou Emma e saiu da casa imediatamente. Mais tarde, Carminha confessou no caminho para cá, Emma me perguntou por que não os cumprimentamos. Entrei em pânico e disse que o vovô estava se sentindo sozinho porque a vovó não estava se sentindo bem, então eles estavam fingindo que tudo estava bem. Carminha parecia genuinamente arrependida enquanto abaixava a cabeça. Rapidamente a tranquilizei, está tudo bem, não se preocupe. Também sinto muito. Emma, segurando um suco, voltou para o quarto com uma expressão feliz no rosto. Emma passou um tempo na minha cama conversando sobre coisas triviais e rindo felizmente. Carminha observava-os com uma expressão complexa, mas eu a tranquilizei silenciosamente, não se preocupe, estou bem. Depois que saí do quarto, o clima se tornou silencioso novamente. Abri o livro Onde Está Wally, não porque eu queria lê-lo especificamente. Não procurava encontrar o Wally, mas precisava de alguma forma resolver as emoções inexplicáveis que borbulhavam dentro de mim.
Enquanto olhava para as ilustrações lotadas do livro, minha visão gradualmente embaçou com lágrimas até que eu não conseguisse ver mais nada. 3 dias depois de ser hospitalizada, recebi alta com segurança. Arthur, que tirou um tempo da sua agenda ocupada para me buscar no dia da alta, passou um tempo comigo com seu sorriso calmo habitual. Assim como em qualquer manhã de dia de semana, preparei o café da manhã para Arthur e o vi sair pela porta da frente. Parecia apenas mais um dia típico, mas sob a superfície daquela rotina, meu plano estava começando a se formar. O catalisador para o plano foi John. Carminha deve tê-lo informado sobre a possibilidade de seu pai estar traindo, e ele fervilhava de raiva em silêncio enquanto eu estava no hospital. Vamos ensinar uma lição para o papai, propôs John, intrigado. Eu me inclinei. Talvez não se tratasse de estar bravo com o caso, mas sim de confrontar Arthur com a verdade e perturbá-lo com a cooperação de John. O plano para flagrar Arthur estava progredindo silenciosamente. Primeiramente, John consultou um advogado e contratou um detetive para a investigação, o que resultou na obtenção de fotos da cena do caso em um curto período. Em uma agência de detetives localizada dentro de um prédio alugado no distrito movimentado, um senhor de idade me entregou um documento resumindo os resultados da investigação. Arthur, nas fotos, exibia seu sorriso calmo habitual, caminhando alegremente com uma mulher que eu não reconhecia pelas ruas. Apesar de obter evidências conclusivas, não conseguia culpá-lo. Ser traída é, sem dúvida, triste, mas é um fato que ele trabalhou duro para prover à família. Devo ignorar a gratidão que sinto por seus esforços e focar apenas no aspecto da infidelidade em nosso casamento? Se eu confrontar com as evidências do seu caso e isso levar ao divórcio, o que aconteceria com minha vida atual? Depois de sair do escritório, fiquei parada no centro movimentado, sentindo que tinha perdido meu rumo. Mesmo que eu condene meu marido com base nos resultados desta investigação de infidelidade, o que será da minha vida com um futuro tão incerto pairando sobre mim? Sentei-me em frente ao meu computador na sala de estar. Meu trabalho como escritora consistia em pequenos artigos e colunas, mas eu me perguntava se realmente merecia confiança persistindo nele por tanto tempo. Os pedidos nunca paravam de chegar, mas, ao reler os artigos e colunas finalizados, soltei um suspiro profundo. Eu não acreditava mais ter talento como escritora. Houve um tempo em que eu me destacava ao tecer palavras e criar peças que tocavam os corações dos leitores, mas ultimamente sentia que algo estava faltando. Revisitar meu trabalho passado só me deixava ansiosa sobre se meu talento tinha desaparecido de alguma forma. Será que era porque eu estava emocionalmente enfraquecida pela infidelidade do meu marido? Apesar de me questionar, balancei a cabeça involuntariamente. Não era que eu tivesse mudado. Talvez, neste processo de busca, adversidades e contratempos fossem necessários. Quando comecei a trabalhar como escritora, era incrivelmente prazeroso transformar meus pensamentos em palavras, e ter alguém lendo-as me trazia uma alegria imensa. No entanto, momentos tão agradáveis não podiam durar para sempre, e inevitavelmente haveria períodos de estagnação e provações pelo caminho. Enquanto refletia sobre tais pensamentos, o telefone fixo tocou. Era o detetive que eu tinha contratado para a investigação de infidelidade. Embora seu rosto fosse em sua maioria uma mancha em minha memória, eu lembrava de sua aura de suspeita. Sem muita introdução, o detetive perguntou: "Você leu a linha final?" Eu não li completamente e respondi. O detetive explicou: "Dado que minha tarefa era uma investigação de infidelidade, inicialmente achei desnecessário, mas aconteceu de eu me deparar com um fato intrigante. Se você não está ciente, presumi que seu filho também não estaria, então incluí sutilmente no relatório." "Ah, entendi", respondi. O detetive prosseguiu: "Devido à minha profissão, conduzi inúmeras investigações de infidelidade, e os padrões comportamentais dos homens infiéis são quase idênticos. Provavelmente, devido a estruturas cerebrais similares." No entanto, eu podia discernir o divertimento do detetive enquanto ele ria ao telefone. "O comportamento do seu marido tem sido peculiar desde o primeiro dia de vigilância. Normalmente, meu trabalho seria capturar evidências de infidelidade e encerrar, mas tive uma discussão com o advogado e, dado o 10º aniversário da nossa empresa, decidi estender o serviço", explicou o detetive. Depois de desligar, voltei a revisitar o material da investigação de infidelidade. Ao ler o conteúdo, respirei fundo. Não pude deixar de sentir-me profundamente afetada pelas palavras que minha neta Emma me disse. Seus olhos claros desprovidos de qualquer dúvida haviam feito uma pergunta tão direta.
Por que você sorri quando está sozinha? Um mês depois, informei Arthur que estava indo viajar com a família do meu filho e sorri para ele enquanto ele me via partir na porta de casa, segurando uma mala de mão levemente embalada. Dirigi-me para a estação, à deriva no trem, observando a paisagem passar pela janela. Na minha juventude, trens eram sempre nosso meio de transporte para encontros com meu marido, até nos casarmos. Nunca tivemos um carro, então sempre nos encontrávamos em um café pitoresco perto da estação, conhecido por seus chás especiais. O menu meticulosamente listava nomes como Candy e Bra ao lado de cada tipo de folha de chá. Ambos chegávamos 30 minutos antes do nosso horário habitual de encontro, e ele sempre pedia chá Malu. Malu, derivado da flor de hibisco, preparado em um chá azul que lembrava os mares tropicais, acompanhado por fatias finas de limão que, quando levemente espremidas, magicamente se tornavam cor-de-rosa. Lindo, não é? Murmurou meu marido, não olhando para o lindamente adornado chá Malu, mas para mim. Não pude deixar de sorrir levemente para seu comentário habitual. Olhando para trás agora, devíamos parecer tolos amantes, mas naquela época, eu era indiscutivelmente feliz. Apesar da raiva e frustração de ter sido traída, o que me vem à mente sempre é Arthur tomando chá Malu naquela época. Entro em um café sem muita reflexão, procurando algo familiar. O chá Malu não está no cardápio, optando por um cardápio simplesmente rotulado como chá preto, sem menção de folhas específicas. Sento-me e deixo meu olhar vagar sobre as palavras impressas em meu livro, agora mal reconhecíveis para minha mente. Mato o tempo assim por um tempo. Ficar no mesmo café me deixa desconfortável, então me mudo para outro. O chá Malu também não é oferecido lá. Vago pelas ruas distraída, entrando em cafés aleatórios que chamam minha atenção, e ao examinar os itens do menu, sinto uma leve decepção por não encontrar o nome que tenho inconscientemente procurado. O chá Malu, que reside em minhas memórias, está lentamente desaparecendo em tons vagos em minha mente. À noite, voltei para casa como de costume. Inseri a chave na fechadura e tirei os sapatos na entrada antes de seguir para a sala de estar. Lá, como esperado, encontrei Arthur e uma mulher. Ambos estavam sem palavras, congelados no tempo, com os olhos arregalados. Uma música clássica suave tocava nos alto-falantes embutidos, e ordens estilosas adornavam a mesa, indicando que tinham terminado a refeição. O vapor subia do chá azul mou que pareciam estar prestes a beber juntos. Nem Arthur nem eu falamos. A música serena preenchia a sala de estar enquanto compartilhávamos um estranho momento de apenas nos encararmos. Eventualmente, John chegou fazendo barulho e, ao avistar Arthur, suspirou exageradamente. Carminha, parada atrás de John, observava ansiosamente a cena. Ei, que tipo de festa é essa? Não se importam se nos juntarmos, certo? Espera um segundo, qual é a sua intenção aqui de repente? Ao levantar-se do sofá, Arthur foi interrompido pela mulher ao seu lado, que agarrou sua manga parecendo assustada. Ela era uma mulher mais jovem do que eu, com características comuns, usando jeans desbotado e um moletom levemente desgastado, quase sem maquiagem. Ela sussurrou com uma voz modesta, não, isso não é verdade. Sua amante interveio, não temos o tipo de relacionamento que todos aqui estão pensando. Ah, é mesmo? Mas temos algumas evidências, como essas fotos. Ele orgulhosamente segurou as fotos na frente do rosto dela. As imagens mostravam os dois passeando pelas ruas e jantando juntos, parecendo próximos. A mulher, evitando o contato visual com as fotos, sorriu levemente com um toque de tristeza. Posso não ser famosa, mas sou atriz de teatro, ela confessou. Arthur explicou, sim, ela é uma atriz e está estudando experiências de traição para um papel. Por isso, está dando aulas de interpretação sobre infidelidade. Não interpretem mal. Surpreendidos pela revelação inesperada de ela ser uma atriz de teatro, John e Carminha trocaram olhares. A mulher explicou calmamente a sequência de eventos. Ela admitiu ter feito refeições sozinha com Arthur nesta casa e se envolvido em atividades que se assemelhavam a encontros na cidade. No entanto, ela insistiu que tudo fazia parte da preparação de seu papel como atriz. Com a cooperação de Arthur, de fato não havia evidências concretas que provassem um relacionamento romântico entre Arthur e a mulher. Quando perguntei por que Arthur cooperaria com tal coisa, a mulher, que parecia simples até então, me lançou um olhar sedutor. Não foi porque ele se sentiu sozinho, ela disse. Solitário, Arthur disse.
Sua esposa está sempre viajando e não presta atenção nele, ele disse. Ele não tem tempo para estar com a esposa por causa do trabalho. Eu sabia que sempre que eu, que normalmente trabalho em casa, mencionava uma viagem, Arthur aproveitava a oportunidade para convidar a mulher para nossa casa e se deliciar no luxo. Ele costumava me dizer que precisava ficar no escritório por causa do trabalho, mas eu sabia que na verdade ele estava se encontrando com a mulher. Eu sabia que cada sorriso gentil do meu amado marido era uma mentira. Mas se eu confrontasse tudo isso agora, tudo desmoronaria e desapareceria como bolhas. Será que eu estava sob um feitiço desde o momento em que o conheci? Aquele chá suave que bebemos no café parecia mágico. Era tão bonito. Se eu saísse daqui agora, com um sorriso dizendo "Ah, não foi nada, desculpe pelo mal-entendido", seria como dar aprovação tácita ao seu caso. Lutando para encontrar as palavras certas para responder, Carminha vem até mim e me abraça. Caroline, está tudo bem. Não se force. As pessoas não fingem sorrir quando estão se sentindo solitárias ou tristes. Aqueles que usam expressões opostas às suas emoções geralmente estão mentindo. Apesar de ser infundada, as palavras de Carminha me fizeram sorrir involuntariamente. Certo, isso é verdade. As pessoas não sorriem quando estão solitárias. Não consigo imaginar viver como parceira de alguém que justifica preencher o vazio em seu coração fingindo que está tudo bem com um sorriso. Isso está bem. Tenho fingido ser enganada pelo gentil sorriso de Arthur todo esse tempo, agindo como uma esposa tola. Talvez eu tenha me enganado acreditando que não poderia viver sem isso, sempre uma dona de casa, continuando um hobby como trabalho. Me acostumei demais a viver confortavelmente e quase esqueci como realmente queria viver. Talvez seja a hora de pensar de forma mais realista sobre publicar o que aprendi durante minhas viagens como um artigo para o mundo ler e imaginar um futuro onde alguém o lera. Virando as costas para meu sempre gentil e amável marido, agora devo me tornar independente. Não posso mais acreditar em suas mentiras. Estou me divorciando de você, Arthur, eu declaro. Eu já disse várias vezes que é um mal-entendido. Só porque estou ajudando ela com sua prática de atuação não significa que é evidência de traição. E eu não posso pagar pensão alimentícia. Bem, pode não ser evidência suficiente para pensão alimentícia no tribunal, mas John e Carminha estão do meu lado. Mesmo nossos parentes não estariam do seu lado dadas as circunstâncias. Arthur dá um sorriso resignado e passa a mão pelo cabelo de repente. Entrego o dossiê da investigação do detetive e aponto para o conteúdo, olhando para a parte que apontei. O sorriso falso de Arthur finalmente desaparece e seu rosto fica pálido. Não tem relação com a investigação da traição, mas é o saldo de poupança de Arthur que o detetive descobriu. Suas economias ultrapassavam R$1 milhão. Então, você ganhou na loteria há um ano. Parabéns, 1 milhão é bastante impressionante. Bem, isso é, você também tem voltado para a casa do trabalho no horário todos os dias e tirado muitas licenças remuneradas, pelo que parece. Você achou que ter dinheiro faria tudo ficar bem se sua traição fosse exposta? Olho fixamente para a amante dele. Mesmo em um divórcio normal, eu receberia R$500 mil. Se você não admitir a traição, eu seguirei com o processo judicial, não importa o custo. Mas se você admitir a traição aqui e agora, só irei atrás de Arthur por pensão alimentícia. Você estava atrás do dinheiro de Arthur de qualquer maneira, certo? Após um momento de contemplação, a mulher assente levemente com a cabeça baixa. Parece que John e Carminha estão lutando para acompanhar a reviravolta súbita dos acontecimentos. Então, para resumir, estou me divorciando de Arthur. É só isso. Depois disso, o divórcio foi finalizado tranquilamente e a pensão alimentícia foi paga. A divisão de propriedades foi resolvida e, embora Arthur tenha ficado com uma quantia substancial de dinheiro, ele já havia perdido a motivação para o trabalho após ganhar na loteria e foi rebaixado para um cargo menos significativo. A mulher com quem ele estava namorando também decidiu terminar com ele. Conforme a situação financeira de Arthur piorava ao longo do tempo, desde que seu nome nunca ganhou muito reconhecimento no público, parece que ela passou a vida sem alcançar muito sucesso como atriz. John e Carminha sugeriram que eu fosse morar com eles, mas gentilmente recusei e optei por alugar um apartamento para mim. Tem certeza de que não quer morar conosco? John perguntou. Com todo o dinheiro que tenho, poderia viajar pelo país livremente, respondi.
Estou determinada a viver minha vida ao máximo a partir de agora. Porque é minha vida. Fingir não ver as verdadeiras cores de alguém ou ignorar mentiras não combina mais comigo. Pretendo comunicar meus pensamentos claramente às pessoas ao meu redor no futuro. Atualmente, estou aproveitando minha nova carreira como jornalista de viagens, um emprego que havia abandonado por anos devido às responsabilidades domésticas e à criação de filhos. Recebo respostas e e-mails de apoio dos leitores, junto com cartas como visitei o mesmo lugar. Cada vez que leio isso, meu coração, que antes era tingido de azul, gradualmente se transforma em um vermelho caloroso, lembrando o chá de moe infundido com limão, com um toque de acidez persistente, mas calor claro se